Olá, pessoal. Estamos dando início ao nosso podcast Quebrando Silêncios. Vamos quebrar silêncios e anunciar a voz do Senhor. E hoje está aqui conosco a Juliana Rubini. Seja bem-vinda. Obrigada. Que o Senhor te use para dar o seu testemunho, para estar edificando vidas. Amém. E anunciando o Evangelho do Senhor. Amém. Tá, Ju? Apresenta um pouquinho de você para nós. Eu me chamo Juliana Rubini, né? Como a Aline falou, e eu quero agradecer primeiramente ao Senhor, porque se hoje eu estou aqui para testemunhar, né, um pouco do que foi fora e agora com Cristo, é graças ao Senhor, é pela glória dele, tudo é por ele que eu estou aqui. E principalmente pela minha vida, né? Porque o Senhor me guardou até aqui, para que você aí desse outro lado, que se sinta hoje uma pessoa que não tem mais esperança em nada, que está pensando até mesmo em um homicídio agora, nesse momento, e o Senhor vai te levantar. Você assiste até o final, porque você vai se surpreender com o que o Senhor fez na minha vida, porque a graça dele é o que me bastou. Se hoje eu estou aqui, eu quero agradecer. Muito obrigada, Aline, por ter me dado, né, esse espaço para eu estar falando para vocês, né, o que Deus fez na minha vida. E fique até o final, que o Senhor vai levantar vocês, vão levantar mulheres, homens, para a honra e glória do Senhor, como Ele me levantou. Ele jogou um bálsamo sobre a minha cabeça, Ele vai jogar sobre a cabeça de vocês também. Então, em nome de Jesus, o Senhor venha dar força, venha abrir os olhos de vocês, o ouvido de vocês, para que vocês ouvem até o final, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu trouxe a Ju, porque eu acompanhei a história de vida dela, e eu conheço de perto, eu não conheço de longe, tá? Eu conheço de perto o testemunho dela. Eu vivi algumas coisas com ela, e eu sei de onde Deus tirou ela e o que Deus fez na vida dela. E igual ela falou, fique até o final, porque você vai se surpreender. Mas, Ju, fala um pouquinho do seu passado pra gente. Como que foi o passado da Ju sem Cristo? O meu passado sem Jesus já diz, né? Já diz tudo. Sem Jesus. Sem Jesus nós não somos nada. Eu comecei com rejeição. Né? Minha vida já começou com rejeição. Essa rejeição me levou a curiosidades, não porque eu queria, mas porque eu estava sendo rejeitada e eu queria uma rota de fuga. E nessa rota de fuga eu fui literalmente para o inferno, nessa rota de fuga. Eu comecei a conhecer pessoas como eu, né, pessoas feridas, né, com rejeição. E ali eu comecei a conhecer a droga, a conhecer cigarro, bebida. E aí eu entrei foi de cabeça. Né? Quando eu dei por mim, eu já não conseguia mais sair. Eu só entrava mais ainda. E eu, como eu disse, não porque eu queria, mas porque eu queria ser feliz. Eu achava que aquela droga que eu usava ia me deixar feliz, eu ia ter muitos amigos, eu ia ter uma vida diferente que eu não tinha em casa, e aí eu só fui me aprofundando.
quando veio eu já não conseguia mais sair. Você acha que foi uma falta de estrutura, até mesmo familiar? Exatamente. Foi uma estrutura familiar. Portanto, eu quero deixar um pequeno trecho para as famílias que têm, né, filhos usuários, filhas. Nunca abandone um filho ou uma filha que está nas drogas ou no crime. Porque foi aí que eu caí mais ainda. Eu perdi meu pai, eu tinha 10 anos. Ali, naquele momento, meu mundo já acabou. A identidade paterna, você cresceu sem. Exatamente, já não tinha meu pai, né? E a mulher, ela tem esse laço, né, do pai biológico. Sim. Faz falta a presença paterna, né? Na nossa vida de mulher, no caso. Exatamente. A mulher, ela tem muito forte o laço paterno, né? Então, quando eu perdi ele faleceu, tá? Ele faleceu. Então, eu perdi totalmente ali. Eu era uma criança, mas eu já tinha uma noção. 10 anos, eu já tinha mais uma noção. E ali eu comecei a criar, né, essa rejeição, né, ter essa rejeição, e aonde que o que me fez cair mais foi realmente a falta perto do meu pai, né, e a minha mãe. A minha mãe, ela é maravilhosa. Ela é uma mulher guerreira, ela é uma mulher forte. Eu não sei se no lugar dela eu faria, né? Mas a minha mãe, ela é muito guerreira. Ela criou 4 filhos e pegou mais um. Então, são 5 filhos. Mas, o Senhor fala, né, na palavra, honra teu pai e tua mãe. Eu desonrei a minha mãe por ter seguido, né, os maus caminhos. De não ter os princípios, né? De não ter colocado os princípios. Mas acho que nessa época da sua vida era até difícil você saber o que é honrar, né? Porque não tinha uma estrutura para saber Não. O que é honrar pai e mãe, o que é o mandamento bíblico, né? Acho que a gente não tinha, você no caso não tinha essa estrutura, né? De ter alguém para estar ali, ó, a Bíblia fala isso, a Bíblia ensina isso, Cristo fala isso, a gente não teve essa pessoa para estar instruindo a gente no caminho que tinha que ser seguido. Sim, exatamente. E por esse fato, eu vi assim que eu não tinha, né, o carinho da minha mãe, né? Eu não tinha ela mais próxima de mim. Então eu fui caindo. E cada dia mais eu caía nas drogas. Para mim já não tanto faz ela falar ou não, eu fazia. E isso é um princípio bíblico, mas eu não tinha esse suporte, né? Por mais que minha mãe levou eu, quando era criança, para a igreja, tudo, mas eu já estava eu já estava perdida no mundo. Eu já estava com meu coração totalmente limitado de receber amor, de receber as coisas de Deus. O bloqueio já estava ali, bloqueado. Já tinha bloqueado. E ali eu comecei a fazer coisas que, como diz o ditado popular, que até Deus duvida, né? E comecei a me prostituir, comecei a usar droga mais e mais, até que um dia eu caí, fui presa, né? Fiquei presa por 4 anos. Esses 4 anos foi os 4 anos mais tristes da minha vida. Porque
ali eu não tinha mais ninguém, né? Ali, minha mãe me abandonou totalmente. Eu vi que ali que eu lembrei, né, que existia Jesus, né? E minha mãe me abandonou totalmente, eu não tinha ninguém. Eu deixei a minha filha, ela tinha 8 anos. Foi assim muito triste porque eu nunca tinha saído de perto dela e de repente a polícia tirou ela de mim, né? Mas por conta de mim mesmo, foi eu que criei isso e ali eu comecei, né? Fiquei presa ali e ali eu me aprofundei mais no crime. Eu era líder, né, de dentro do presídio, ali eu liderava as mulheres e cada dia mais que passava eu sofria, né? Eu via assim que minha um vida... cansaço. É um cansaço espiritual, físico, que você não consegue descansar. Exatamente. E ali eu comecei a me aprofundar mais no crime, mais e mais. E quando a gente começa a se aprofundar no crime e nas drogas, nós não pensamos mais em ninguém. Nós não pensamos em família. Por isso eu quis deixar isso primeiro, para que não, os pais não abandonassem. Não nos abandona, porque quando a gente está nesse caminho, nós não tem nada. Nós começa a entender que nós não tem ninguém. Aí a família começa a abandonar nós, aí que nós aprofunda mais. Essas pessoas que vocês verem jogado nas ruas, tudo sujo, essas pessoas, elas chegaram no fim, no fim do fim. O fim do fim é que eu não tenho mais ninguém, eu não tenho mais nada a perder. Isso aconteceu comigo. Eu entendi que eu não tinha mais nada, não tinha mais ninguém, todo mundo me julgava, todo mundo dizia assim, e essa daí não tem mais jeito, essa daí não vale nada. E as pessoas não estavam mentindo, elas estavam falando a verdade, porque eu não valia nada, eu era uma drogada mesmo, eu era uma maquiavélica, eu era uma mentirosa, eu adulterava, eu fazia coisas assim que teve um certo dia que eu olhei, Deus me deu uma visão. Eu estava num cantinho assim e o inimigo, ele veio, né? Ele foi se aproximando de mim e aí Deus falou, né, para o inimigo, aparta dela. Não tem onde mais você for pecado. Não tem mais onde você for pecado. Então, eu tinha tanto pecado, que não cabia mais. Mas o inimigo, quanto mais ele conseguia colocar, mais ele colocava. Então, esse foi um caminho sem Cristo, né? Um caminho sem Cristo, um caminho que eu não conhecia, eu ouvia falar, mas eu não conhecia, eu não sabia do poder de Jesus. E ali eu continuava, e eu passei por vários presídios, sozinha mesmo, literalmente sozinha. Sabonete, porque a amiga de cela me doava, porque ninguém me mandava um Sedex, né? Ninguém me mandava. Na verdade, eu tinha, assim, um Sedex que a minha tia me mandava.
Essa minha tia é a que cuidou da minha filha. Cuidou da minha filha, ela tinha. Quando a polícia me pegou, veio o conselho tutelar, né? E aí o conselho, eu não deixei o conselho tutelar levar minha filha. E ela segurando assim na minha roupa, porque como nós era muito grudada, a gente era muito unida, mais pelos erros, né, que eu cometi, ou pelos pecados que eu cometi, ela era muito grudada em mim. E aí, quando o conselho tutelar foi pegar ela, eu não deixei. Aí eu pedi, né, pra polícia deixar eu levar até minha filha. E aí eu tenho, assim, uma lembrança da minha tia, que quando eu cheguei lá, eu falei pra polícia, né, me desalgema, porque minha tia vai morrer se ela me ver assim. E aí a polícia disse pra mim, né, porque eu era muito perigosa mesmo. Eu era uma bandida mesmo, perigosa. Você não podia deixar eu sozinha na sua casa. Você não podia confiar em mim. Eu era uma bandida. E, e a polícia disse pra mim, eu vou te soltar. Mas se você tentar fugir, eu vou te matar. E essa polícia, ela matava mesmo. E aí eu falei, não, eu só quero deixar minha filha segura. Porque naquele momento o que eu queria era deixar minha filha segura. Porque eu tinha medo que ela ficasse com outra pessoa. Porque essa pessoa ia judiar dela como judiou de mim. Ela não ia dar estrutura para minha filha como ela não tinha dado para mim. Ela ia judiar da minha filha. Assim, não pelo lado mal, nossa, ela é muito mal, mas pelo lado que ela não recebeu o amor, né? Sem estrutura também para poder cuidar da sua filha. Isso eu conheço hoje. Hoje eu conheço isso, mas eu não conhecia isso. Então, eu peguei a minha filha ali, ela fez xixi tudo no banco ali da viatura. E aí, quando eu entrei, né, eu peguei a mãozinha dela e dei para minha tia. Minha tia hoje é falecida. E dei na mão da minha tia. Eu falei, tia, não dá minha filha para ninguém. Para ninguém. Cuida dela para mim. Porque eu sabia que eu não ia voltar tão cedo. Eu tinha certeza que eu não ia voltar. E aí minha tia pegou ela, minha tia não conseguia responder e pegou a mãozinha dela ali e assim eu deixei ela ali. Ali eu entrei em desespero, né? Porque eu sabia que eu não ia ver minha filha, o que eu estava fazendo, o que ia ser da minha filha, né? Por esses anos. E eu entrei em desespero ali, mas eu continuei. Quando a gente tem um propósito, o Senhor sempre está conosco. Ele sempre está. Então eu continuei, eu segui ali e, e ali eu descobri algo. Vou aproveitar também a sua. Eu descobri, eu cheguei lá no distrito, né? E aí eu descobri a polícia, né? Pôs eu num cômodo e meu irmão no outro, porque detalhe, foi eu e meu irmão junto. Eu levei meu irmão, né? Eu pedi até perdão para ele já por isso. Eu levei ele porque ele estava foragido. Então, veja bem, a estrutura da minha casa estava totalmente destruída. Porque o meu irmão mais velho já tinha entrado no crime. Eu fui atrás do meu irmão. E o meu irmão mais novo também entrou na vida do crime. Então, ao ver o meu irmão mais velho,
Eu fui, meu irmão mais novo, entramos nós 3. Então, de 4 filhos da minha mãe, 3 envolveram no crime, né, profundamente. E ali, então, o meu irmão, como foi eu e ele preso, achou as drogas dentro da minha casa, e a droga era minha, não era do meu irmão. E meu irmão, quando a polícia chegou, meu irmão disse, né, é tudo meu. E aí eu fiquei quieta, como ele disse que era tudo dele, eu fiquei quieta porque eu falei assim, como ele está abraçando, né, isso a gente acha que nós somos espertos, né? Mas o Senhor, ele é justiça também. Então, eu fiquei quieta, falei, eu vou embora. Ele está abraçando, eu vou embora. E ali, quando chegou lá, ele ficou num lado, porque ele é homem, não pode misturar o homem com a mulher, eu fiquei do outro lado. E, de repente, assim, já era noite, nós fomos presos, era 1h da tarde, e quando foi anoitecendo, acho que umas 6 horas, chegou a minha mãe e o pai da Aline, que era o meu sogro. Gente, é uma história meio complicada. Então, assim, pode ser que você vai dar um embaraço aí, mas nós vamos embaraçar, tá? Então, o pai da Aline, minha mãe e o pai da Aline, que era meu sogro, que é avô da minha filha, eles começaram a namorar. E aí, o que eles fizeram? Eles foram até a delegacia e me entregou. Ele me entregou, falou para a polícia que eu estava com droga dentro de casa. Só que eu nunca imaginaria isso. E aí, anoiteceu ali, e aí minha mãe chegou com o pai da Aline. Eu vi quando a minha mãe passou. A minha mãe passou para ver meu irmão despedido, meu irmão, porque não sei se hoje tem isso, mas na minha época, né, tinha, né, para se despedir. E ali a minha mãe se despediu do meu irmão e ela saiu para a porta e foi embora. E aí a polícia, como a polícia me odiava e com razão, né? Hoje eu vejo por esse lado, mas naquele momento eu não via. E a polícia foi lá, né, e falou para mim, chutou meu pé, falou, sua mãe te odeia, né? Aí eu fiquei parada olhando para a polícia. Você sabia que foi ela que te pôs aqui? E eu continuei de cabeça baixa, não disse nada para a polícia. A polícia me chutou meu pé de novo e falou, foi a sua mãe que chamou a polícia para você. Você está presa porque a sua mãe e o seu padrasto veio aqui e disse que você estava com a bolsa cheia de droga. Quando ele disse a bolsa, eu olhei para ele, porque como que ele sabia da bolsa, né? Então, realmente, isso aconteceu na minha vida. E ali eu peguei um ódio mortal da minha mãe, um ódio, aquele ódio me consumiu noite e dia por ela ter feito isso. Mas eu sentia um alívio, eu conseguia sentir assim, um amor por ela, mas mesmo no mundo, mas também eu sentia esse ódio, porque uma mãe fazer isso com o filho é muito sério, muito sério. Isso me deixou muito mal. E ali eu comecei a aprofundar no crime, e eu virei uma criminosa, e eu usava muita droga, mas como eu estava presa, né, eu tinha um limite, né? Poxa, em algum momento da sua vida, nesse turbilhão de coisas que aconteceu, você conseguia sentir o amor de Deus por você?
Ou você conseguia em algum momento à noite ou na cela, algo assim, falar, nossa, será que Deus está comigo? Você conseguia pensar em Deus? Ou nesse seu processo ou não? Não, eu não conseguia. Eu não conseguia pensar em Deus porque eu via que tudo que estava acontecendo comigo tudo estava errado, né? E tudo que eu estava fazendo era mal, era ruim. Então eu não conseguia pensar e imaginar em Deus. Pelo contrário, eu julgava Deus, eu dizia que Deus não existia, porque ele tinha levado o amor da minha vida. Ele tinha levado a pessoa que supostamente eu coloquei na minha cabeça que se meu pai estivesse aqui, eu não estaria passando por isso. Então, eu não tinha Deus na minha vida, não passava pela minha cabeça que Deus podia fazer algo por mim. Era tanta dor que você não conseguia enxergar Deus. Era um processo tão doído e tão louco na sua vida que você não conseguia enxergar Deus. Muito doído, muito forte, muito doloroso e não conseguia enxergar. Era muito forte o que eu sentia. E nesse processo seu, entre cela, droga, comandar as mulheres dentro da cadeia, como que a Ju se sentia? Quem era a Juliana lá dentro? Quando estava longe de todo mundo, deitada, no silêncio da madrugada. Quem que era ela? Ali eu conseguia sentir Deus. Ali eu conseguia sentir um pouco de Deus porque eu chorava. Como eu disse no começo, tudo, a droga, o crime, não foi porque eu quis, foi pelo fato da rejeição. Até porque ninguém quer viver uma vida dessa, né? Não, eu vou ali, eu vou viver essa vida, eu vou começar a viver essa vida. Ninguém quer. Mas é uma decisão. Sim. É uma decisão. Ou você decide ir para um caminho das drogas, ou você decide viver uma vida com abundância, uma vida com Deus. Então, Ju, mas você não pensa assim, ó. Eu concordo que é uma decisão, mas será que não é uma decisão por falta de uma estrutura? Porque se você tivesse a mentalidade que você tem hoje, você teria vivido o que você viveu? Não teria. De forma nenhuma. Porque às vezes é uma escolha, que a escolha é tua, mas que você toma essa decisão por não ter ninguém para estar, tipo assim, ó, não é esse caminho, vem por esse, vamos por aquele, ó, não vai nesse caminho. Tem ali uma estrutura mesmo, entendeu? Um apoio. Isso. Não, ó, sai daí, você não vai cair, ó, tá na hora de entrar pra dentro, vem. Isso não é vida para você. É tipo assim, aquela pessoa que fala assim, eu vou entrar no inferno se for possível, mas aí você não vai viver. Exatamente. Eu precisava, e eu até cheguei a pensar um dia, né, assim, se minha mãe, né, chegasse em mim e falasse, filha, o que você precisa para eu te ajudar? Você quer se internar? Você quer... o que eu posso te ajudar? Eu cheguei a pensar isso, mas eu não tive. É porque tem algumas pessoas que têm esse apoio. Exatamente. Tem pais e mães que pagam casa de recuperação, pagam clínica caríssimas, em outro estado, longe de todo mundo. Tem algumas que não têm condições, mas põe naquela que dá uma cesta básica por mês. Tem pessoas que têm isso, tem umas pessoas que realmente não têm nada. Não tem nem esse apoio. Isso. Esse alguém sou eu. Eu não tinha nada. A minha família, parente, não, ninguém. O parente não chegou nem para ajudar minha mãe quando nós era pequeno, né? Imagina eu que estava na droga, como uma bandida, né? Iria chegar em mim para ajudar. Então, o que eu tinha mais perto era minha mãe.
mas ela não tinha uma estrutura, ela não teve, né? Ela não recebeu o amor, então ela não conseguiu dar para mim, não conseguiu passar isso para mim. Então, realmente, o fato de eu cair, né, mais e mais, profundamente mais, nas drogas, no mundo do crime, conhecer o crime, foi por falta de uma estrutura, assim, familiar. E eu quero deixar um recado, sabe? Tem casos e casos, né? Tem casos que precisa realmente ter o divórcio, mas tem casos que tem pessoas se separando por que a pasta de dente tem que amassar ela menos. Não pode apertar no meio, tem que apertar no fim. E isso acaba totalmente com a estrutura da família. E não se esqueça dos filhos que vocês estão colocando, dos filhos que vocês estão vendo, estão vendo. Então, eu quero deixar bem claro, tem casos e casos, tem casos que realmente não dá. É necessário uma separação. É necessário porque você vai ficar ali lutando, né? O ditado popular no murro em ponto de faca e vai atrapalhar até mesmo na criação do seu filho, porque tem casos que mãe e pai se separam e os filhos estão na faculdade, filhos nem chegam perto de droga, mas a estrutura familiar ela é uma base para o crescimento dos filhos, que a gente consegue olhar para os nossos pais são espelho, né? Olhar para ele. Então, portanto, eu olhei para minha mãe por esse lado e virei uma boa mulher, virei uma boa dona de casa, uma boa esposa, né? Por esse lado eu olhei para ela, mas uma estrutura familiar com o que eu tinha ali, eu não tinha nenhuma. Eu não via rota de fuga nenhuma para ir. Não tinha para onde correr. Não tinha onde correr. E aonde me abraçou foi o crime. O crime me abraçou. Ali eu me sentia a bandida, né? É como se diz, o inimigo sabe seu ponto fraco. Então ele vai agir no seu ponto fraco, né? Se é carência, se é solidão, se é falta de afeto, ele vai mandar pessoas que vai te dar isso, mas vai te levar para um caminho ruim. Exatamente. É uma influência, né? Não uma influência, porque assim, a nossa vida é uma vida de escolha mesmo, né? Sim. A pessoa, ela, não é que ela te influencia, ela te dá assim, né? Eu vou sei, então ela vai junto, né? Então você tem uma amiga. Você não tá sozinha, eu tô do seu lado, eu tô te acompanhando. Fazendo coisa errada. Então, assim, no chão, eu e a Aline, nós somos cunhadas, né? Uhum. E nós conhecemos, nós era uma criança, eu grudava no cabelo dela, ela grudava no meu, nós brigava. Mas brigava muito. Brigava, tinha que separar. A mãe dela, se comprasse um leitinho do amarelo e comprasse do branco, para mim saía guerra, porque eu tinha 14 anos, né? Quando eu fui morar com o irmão dela. E aquela época, gente, deixando bem claro, não é que nem no dia de hoje. Hoje, 14 anos, tem uma malícia maior, tem algo maior. Aquela era criança mesmo, gente, a gente era criança. De brigar porque uma estava sentada no lugar que era meu. Era desse jeito. A gente era literalmente criança, então a gente viveu muita coisa junto, a gente aprendeu muita coisa junto, a gente aprende até hoje. A Joacinha é uma pessoa, para mim, maravilhosa, tem um testemunho de vida de superação, né? Então, ela é maravilhosa, assim, ela está contando um pouquinho aqui do que ela viveu, né? Mas eu queria que ela contasse um pouquinho agora também de como que ela encontrou Cristo nessa vida turbulenta, nessa vida maluca, louca dela,
de presídio, de abandono, de tráfico, de droga. Como é que foi o seu encontro com Cristo, Ju? O meu encontro com Cristo, como você perguntou, se em algum momento eu lembrava de Deus, né? Por um momento na minha vida, eu não lembrava, porque eu estava ali no áudio, né? Então eu não lembrava. Mas o Senhor, ele já tinha um propósito para a minha vida. Então eu comecei a ter como que eu posso dizer? Passar por uns momentos de superação, vamos dizer assim, com Jesus. Um dia eu vim de saidinha, né? Um dia eu vim de saidinha, eu estava em Piracicaba e eu vim de saidinha. E eu sempre levava droga para dentro da cadeia. Sempre levava. Se a polícia olhou, Santo Jesus tem poder. Não vai ouvir, ela está liberta, nova criatura em Cristo, não faz mais isso. Exatamente, mas eu preciso falar, porque muitas pessoas passam por isso e eu gostaria, o Senhor, ele quer que a gente testemunha, né? Ele quer que a gente fala o que ele é, o que ele faz, né? Então é por isso que eu estou aqui. Então, um dia eu comecei a ter experiências com Jesus. Essa é a palavra certa. Comecei a ter experiências com Jesus. Aí, eu vim de saidinha, eu era recebida na casa da minha mãe me recebia, e eu visitava minha mãe, visitava minha filha, voltava certinho, porque o meu intuito era vir embora, então eu voltava certinho. Numa dessas saidinhas, eu tive uma experiência com Jesus. Eu ia levando droga para dentro do presídio. Entrei, estava na fila. Não, eu estava indo viajar. E eu tenho uma amiga minha, né? Mas outro dia vamos ter mais oportunidade. Sim, com certeza. Porque é muito grande, então eu vou ter que dar uma resumida. Uma amiga minha, que é junto comigo, ela disse assim para mim, eu não estou me sentindo bem. Eu acho, eu não vou levar não, porque eu e ela levava. E quando a gente levava essa droga para dentro do presídio, a gente fazia um dinheiro, aí a gente comprava sabonete, comprava coisas para comer. Sobrevivia. Para sobreviver, né? Esse era o ritmo do preso, né? Comigo, estou dizendo sobre mim. Então, eu levei, né? Tô levando, aí ela disse assim para mim que ela não estava se sentindo bem e que ela não ia levar. E aí eu falei, nossa, mas que bom que é essa, né? Pensei comigo e fiquei quietinha, né? Como eu achava eu muito profissional, experiente, muito profissional, né? Eu entrei para dentro ali, né? Entramos, o portão fechou e ela continuou dizendo para mim, nossa, mas eu tô sentindo uma coisa estranha. E ela realmente, ela tirou e deixou o dela lá fora. Ela sentiu e realmente fez. Só que aí nós vamos chegar lá, né? E ali começou a andar a fila, começou a andar a fila. Quando chegou em mim, a fila parou. A fila parou e ela continuou dizendo para mim, ela estava atrás de mim. E aí eu nem dando ouvido para ela não me atrapalhar. Né? Deixar nervosa. Me deixar nervosa, para eu passar, né? E passar linda, né? E quando chegou na hora ali, que eu entrei, que a gente pega um saco preto, né? Coloca a roupa ali, a nossa roupa, para entrar com inclusão e coloca o uniforme.
A polícia, eu ouvi a polícia gritar assim, parou, parou, ninguém entra e ninguém sai. E ali eu comecei a clamar o nome de Jesus. Porque eu lembrei, quando minha mãe me levava, né? Eu lembrei, e eu também já tinha ouvido falar de Jesus, né? E quando ela disse que parou e só eu entrei, quando eu entrei na sala, entrou mais umas 12 polícias, mais ou menos. E essas 12 polícias começaram a me revistar, me revistar, me revistar. Uma revistava e a outra revistava. E uma olhava para mim e dizia, eu tô vendo. E eu falava, não tem nada. E a outra, tô vendo. E ali eu tive uma experiência com o Senhor. Eu disse assim para... eu já estava cansada. Eu entrei 4 horas da tarde para dentro da revista. Era 8 horas da noite. Eu disse, não tinha me liberado ainda. E aí eu senti um cansaço muito grande, muito grande. E eu falei assim, a polícia se reuniu, entrou lá para dentro, e eu olhei assim para frente, eu vi um leão vermelho na minha frente. Eu tive uma visão, né? E aí eu falei assim, eu fiz um propósito com Deus, falei, Senhor, se o Senhor me tirar dessa boca do leão, eu vou ficar até o Natal sem fumar maconha. Isso era a saída de abril. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 8 meses. 8 meses. 8 meses sem fumar maconha. E paz, eu fiquei. Eu fui fiel ali, mesmo estando errada, mesmo no pecado. Olha o amor de Jesus por nós. Mesmo no pecado, o Senhor apareceu ali, Ele me deu uma visão. E aí, quando eu fiz esse propósito com Deus, eu tive uma força que eu não vi da onde. Eu já peguei meu uniforme, vesti meu uniforme. E aí a polícia entrou e disse assim para mim, quem mandou você colocar o uniforme? Eu disse assim para ela. Ela falou assim para mim, eu vou te levar para o médico. Porque o médico, a polícia leva, né? Ele te revista ali e ele pode te colocar a mão. O médico especialista, ele pode te pôr a mão. E ali naquele momento, eu era tão dissimulada, mas Jesus estava comigo, que eu disse para ela, você pode me levar, mas eu não vou fazer mais nada aqui. Eu já estava cansada, né? E aí elas foram lá de novo, e aí eu ouvi a diretora dizer assim, pega a chave da 3. A chave da 3 quer dizer o castigo. E elas me tiraram dali e me colocou no castigo. E elas não conseguiram pegar o que eu tinha escondido. Então, o anjo de Deus ali, mesmo a gente estando no perigo, você aí, mesmo você fazendo coisas erradas, mesmo você estando usando droga, tentando se matar, o Senhor está com você. Ele está com você, ele usa de alguma forma qualquer coisa para te tirar você. Se você tem um propósito, na sua vida, Deus te tira daí. Ele faz acontecer. É por isso que Cristo fala, né? Vinde a mim começás. Então, você vai começar. Quem vai tirar o pecado, quem vai tirar a solidão, quem vai tirar o abandono, quem vai tirar o medo, a dúvida é Ele, é Cristo. Tem pessoas que chegam na gente e falam assim, eu vou parar de fumar, eu vou para a igreja. Eu vou parar de usar droga, eu vou para a igreja. Não. Eu vou consertar meu casamento, eu vou para a igreja. Ou eu vou aprender a falar, que eu sou muito agressiva, eu vou para a igreja. Uma palavra do Senhor fala, vinde a mim como estás. Só vem. Vem, não permaneça. E se você tem um encontro com Cristo, não tem nem como você permanecer no pecado. O encontro com Cristo é tão verdadeiro que você se constrange de fazer algo errado perante o amor que Ele tem com a gente.
Sim. É um amor que nos constrange. É um amor, o amor da cruz, o amor da misericórdia todos os dias, o amor do perdão todos os dias, o amor do abraço todos os dias, o amor do aconchego todos os dias, constrange a gente. Então é inevitável a gente continuar no erro. Por isso que a Ju decidiu sair, a Juliana decidiu sair do erro, porque ela sentiu esse amor. Exatamente. Esse amor abraçou ela, esse amor foi sobre a vida dela. E foi tanto amor recebido que ela se sentiu constrangida de continuar no crime, continuar nas drogas, continuar na prostituição, continuar no mandato do crime. Foi tanto amor que constrangeu a sua vida, foi isso mesmo? Exatamente. Foi Cristo ali, né? Esse foi um da experiência que eu tive com Cristo, né? Teve um certo dia que eu estava. Ali eu tive um encontro com Deus. Eu tinha usado muita droga e a droga que eu usava era de ficar 10 dias sem pôr água na boca mesmo, usando mesmo droga, e eu não conseguia voltar para casa, porque eu sabia que se eu voltasse para casa, eu ia ser julgada, eu ia ser pisoteada, eu ia ser humilhada, mas não pelo fato da minha mãe ser mal, mas pelo fato dela não ter A tido estrutura. a estrutura como nós, né, a gente está falando aqui. A família é uma benção, a família é tudo para o crescimento de um filho, é tudo. E ali eu usei muita droga naquele dia, muita droga mesmo. E aí eu falei assim, hoje eu vou dar um fim na minha vida. Hoje eu vou. Porque eu descobri que a minha filha estava dando tinha uma pessoa que estava usando a minha filha, usando de que forma? Estava dizendo que ia namorar ela, ia dar algo para ela, só que eu não conhecia aquela pessoa, né? E essa pessoa não era uma pessoa muito. Era como eu, né? Doente. Então, eu descobri naquele dia que minha filha tinha dado, né? Um beijo nele e tal. E eu fiquei muito mal mesmo. Aí eu me acabei, porque eu olhei assim para mim e falei, como que eu vou dar um exemplo para minha filha se eu não tô dando um exemplo para ela? Como que eu vou falar, você não vai fazer isso? Ela vai olhar na minha cara e vai dizer, mas você é uma drogada. Você é uma drogada. Quem é você para falar alguma coisa para mim? Então ali eu disse assim, hoje eu vou acabar com a minha vida. E eu fui acabar com a minha vida. Cheguei lá na pista, eu até escolhi a Scania. Escolhi uma Scania, ela era toda branca, tinha uma faixa vermelha. Eu falei, essa Scania é que eu vou pular e vou me matar. Porque eu estava cansada. Eu estava exausta de usar droga, exausta de julgamentos, exausta de rejeição, exausta de tudo que eu mesmo fiz, daquilo que eu mesmo fiz, eu estava colhendo. É um peso que o mundo traz para você, né? É um peso que a falta de Cristo traz para você. A palavra fala que o fardo dele é suave e leve. Não traz esse peso, essa angústia, essa vontade de tirar a vida. E deixando claro aqui também, Gil, as pessoas que tiram a vida, pessoas que tentam contra a sua vida, elas não tentam para chamar atenção. Elas tentam porque ela quer tirar a dor de dentro delas. Exatamente, era a dor que eu tava. A dor de insatisfação, a dor de eu não conseguir, a dor de eu fracassei, a dor sou uma decepção. Quem eu sou? Quem sou eu? Todo mundo me olha mal. Acredito que seja essa dor. Como eu disse, as pessoas olhavam para mim, não tem jeito mais. Parecia a linha era mais grossa do que eu.
Né? Então, para ter noção de como eu cheguei. Ela era muito magra. Gente, mais 40. Ela tinha uns 35, 40 quilos. Eu pesava 39. Era muito magra. Quem vê a Gi hoje fala, não. Hoje ela tá linda, maravilhosa. Mas, gente, ela era muito, 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 muito magra. Porque Cristo vive em mim. Amém. Né? Glória a Deus. Então, eu olhei aquela Scania ali, eu falei, agora. E quando eu me preparei, porque a dor era tão grande que eu falei, eu vou acabar. Exatamente, a gente quer acabar com a dor. Mas não faça isso, não. Não faz. Porque o que Cristo fez na minha vida, hoje, eu ia, né? A gente sabe qual que é o caminho, né? Mas não faça, não. Vem conhecer a Cristo, vem viver uma vida em Cristo, que o Senhor vai mudar. E ali eu preparei, mas preparei mesmo, pus um pezinho, o pé direito, pé esquerdo para trás, e eu senti. Quando eu me preparei, eu olhei assim, eu senti o inimigo, né, todo de preto nas minhas costas, para vocês verem que ele fica nas costas, tá? Ele fica nas nossas costas, e ele estava atrás de mim, eu senti a mão do inimigo nas minhas costas, no meio, bem no meio mesmo. Como se fosse te empurrar você. Não, ele me empurrou. Ele me empurrou. É sobrenatural o que eu estou dizendo. É forte. Ele me empurrou. Eu senti quando ele me empurrou. Quando ele me empurrou, eu vi Cristo na minha frente, todo de branco, a coisa mais linda. Eu só não consigo dizer como é, e tudo foi tudo muito rápido, né? Mas eu não consigo decifrar, falar, o rosto é assim, assim. O que eu vi foi o inimigo todo louco, todo de preto, e na mesma hora que o inimigo me empurrou, Cristo, Jesus, colocou as mãos dele, assim, bem assim em mim. Então, foi rápido. Quando ele me empurrou, Jesus me empurrou para trás. E a história foi assim, passou. Eu caí sentada e eu chorava tanto, 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 tanto. Eu chorava. E aí eu sentia assim, Jesus, né, sentado perto de mim. Jesus ali liberou para mim uma palavra, vá embora. E aí eu comecei a falar, não vou, porque minha mãe vai fazer isso, minha mãe vai fazer isso, ela vai fazer aquilo, ela vai fazer isso. E eu comecei a falar tudo o que ela fez realmente. E assim foi uma luta que Jesus esteve ali comigo, até lembrando que é o Espírito Santo que convence, né? E ele me convenceu de levantar e sair ali, era o rumo ali à cachoeira, né? Então, olha o livramento de Deus, como Deus me livrou de tantas coisas, de estrupo. Olha, eu estava no meio do mato, de um carro, um caminhão me atropelar, mas Jesus, ele quis que eu estivesse aqui hoje para contar para vocês, para você, que ele vive, ele ressuscitou, ele está dentro de nós. Se nós permitir, ele vive, ele faz. E ali eu comecei a caminhar e cheguei ali na cachoeira. E quando eu olhei, que já era de dia, eu estava tão suja, que eu falei, eu não vou, porque minha mãe vai fazer isso, isso, isso. E aí Jesus me liberou da palavra. É a última vez. É a última vez. E eu levantei e fui embora. E aconteceu tudo. Quando eu cheguei na esquina, minha mãe já começou. Os piores nomes que vocês possam imaginar, ela me chamou. E ela me deu um couro
em plena ali a todo mundo e me deu um couro tão que eu andava eu andava assim, atropelando porque eu tava com muita dor na perna, né? E ali eu não usei mais, né? Naquela noite eu não usei. Eu recebi um convite para ir numa igreja que era bem perto da minha casa, e aí era numa quarta-feira. Numa quarta-feira. Para vocês que não entenderam, gente, hoje é quarta-feira, viu? Era para ter gravado esse podcast na segunda, tá? Não deu certo. Na terça não deu certo e a gente marcou na quarta. Deus existe. Sim, ele é lindo. E aí, era numa quarta-feira e chamava assim. Era tipo núcleo. Se fosse um núcleo. Para pessoas usuárias de droga. E como eu era usuária de droga, então eu acabei, fazia parte, né? Eu falei, eu vou nesse negócio aí, né? Se eu tentar, eu fui. Cheguei lá, eu comecei a ver uns trem tribuchando lá no chão, assim. Eu fiquei meia torta, né? Eu falei, qualquer coisa eu como. Eu olhei não é? E aí, quando o trem começou a tribuchar, e começou a falar. Eu faço ela usar droga, eu faço ela se prostituir, eu faço ela fazer isso. Assim, para vocês entenderem, não era eu estava meio à porta, né? Era outra pessoa. Era uma pessoa que se manifestou com os espíritos ruins e estava falando de você. Eu estava falando dela e de todo mundo que estava ali, só que eu peguei para mim, né? Eu olhei assim e falei, é isso que faz eu fazer tudo isso que eu faço? Isso aí você não vai fazer mais não. E saí dali com essa convicção que aquilo fazia eu fazer. No entanto, você não tinha discernimento disso ainda. Isso, não tinha, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, né? É contra hóspedes espirituais da maldade. E saí dali com força, com gás, e comecei um tratamento com psicóloga, e ia nesse núcleo, né, vamos chamar assim. De quarta-feira. E participava mesmo. 3 meses se passaram. E o que eu vou dar uma dica, uma ferramenta, né, para vocês e para pessoas que estão me assistindo que está no mesmo da forma que eu estava. Se a droga está aqui, passa por aqui. Se essa pessoa te faz usar, fala oi de longe para ela, porque depois você vai buscar ela. Depois que o Senhor trabalhar em você, depois que o Senhor cuidar, te tratar, você vai voltar lá para buscar ela. O Senhor vai te levar lá. Vai te levar para você falar de Jesus, para falar quem é Ele, o que Ele fez na sua vida. Então, fala um oi de longe. Não passa pelo mesmo caminho, porque você está em tratamento. Você está em processo de cura, como eu estava. Então, eu comecei com essa ferramenta a passar por cima. Aqui era mais perto, com uma porta estreita e uma porta larga. Esse caminho aqui, para mim, era mais perto, mas esse aqui era mais longe. Só que o mais longe me afastava da droga, que era o mais perto. Então, eu comecei a fazer essa estratégia, né? E o Senhor me deu sozinha, eu e Deus. Então, eu quero dizer algo, assim, que é muito importante, que foi muito bom para mim também. Não espere nada de Deus. Não espere. Se foi uma rejeição, se foi um abuso, se foi um estupro, não espere nada. Só espere em Deus. Ele é o louvarei.
Então, só espere nele. Ali eu comecei a fazer essas estratégias. Em 3 meses, legal, muito bonitinha. E fui uma amiga lá, né? E as amigas todas se arrumando em Batatais, nós estamos falando da cidade de Batatais. E em Batatais tem a festa do leite, ali nessa festa do leite, a amiga estava se arrumando e eu falei, eu não vou ficar de fora não. Vou também. Elas estão se arrumando e elas usavam. Mas eu não vou ficar de fora não, eu vou. E aí eu quero ver se vocês estão mesmo conectadas, se vocês estão mesmo prestando atenção no testemunho que é de Jesus. Ali eu fui em casa e falei assim para minha mãe, eu tinha minha filha mais nova, né? Mãe, eu tava bonitinha, né? Então minha mãe confiou em mim. Louvado seja Deus. Aí eu falei, mãe, eu vou lá para o leite. Aí, deixa eu ir na festa do leite. Vai, né? Porque eu tava bonitinho, então ela deixou, né? E quando eu fui para essa festa do leite, chegou lá na festa do leite, todas minhas amigas estavam usando droga, né? E uma das minhas amigas, ela entrou no banheiro, né? Pôs lá, né? A droga lá, a cocaína. E aí eu olhei assim e falei, mas cadê a minha? 3 meses já sem usar droga, né? A minha, né? Que não, o negócio tá certo, não. Eu imagino que eu vou ficar fora. E aí eu falei assim com a minha amiga, põe pra mim. E quando Deus manda, até o diabo obedece, né? E aí eu falei, ela disse assim pra mim, não, Ju, faz um tempo já que você tá sem. E ela tá usando. Faz um tempo já que você tá sem. Deixa isso pra lá. Larga a mão. Falei, não, hoje é festa, eu quero ficar louca. Deixa eu ficar doida. Ela colocou. E aí eu fui, né? Nossa, agora eu vou gravar que eu virar o cavalo. É hoje que eu amanheço. É hoje que o boi vira cabrito, né? E quando a gente dá o primeiro, a gente se acha mulher maravilha. Só que depois é só Jesus mesmo. É hoje que eu vou ver esse pasto virar piscina. E ali ela colocou. Eu não senti nada. Glória a Deus. Você andando. O primeiro você pula, você precisa dessa altura. Eu não precisa de altura nenhuma, andei normal. Eu falei, chamei ela, falei, mas esse negócio que você me deu foi farinha, foi pó royal. A Ju, eu andei quilômetros para conseguir essa cocaína da boa. Eu falei, da boa não te enganaram. Então põe mais um pra mim que eu não senti nada. Tô vendo a vaca? Ela falou, como é que você não tá vendo? Eu tô vendo teu touro virando porco. E tô... Não, eu não tô. Aí ela convenci ela, né? Porque penso em pessoas que é boa para convencer e manipular. Pessoas, usuários, né? Como eu era. E ali ela falou, você quer ver o boi virar cabrito? Então você vai ver. Então eu vou pôr uma capa inteira para você, porque ela pôs. Falei, agora. Saí lá fora, não vi nada. Nada. O que Jesus falou para mim naquela conversa que eu fui me suicidar? Você lembra? Você lembra? Vai ser a última vez. É a última vez. É a última vez. Então eu podia cheirar 500 quilos de cocaína. Que eu não ia sentir nada. Porque foi a última vez. Porque Jesus liberou uma palavra, Jesus liberou ali o propósito, que era a última vez. E era para eu ir embora, ficar tranquila, que era a última vez.
Então, nós precisamos ficar tranquila quando o Senhor fala, nós precisamos aquietar nossa alma quando o Senhor fala, calma, quando Ele libera, quando Ele usa pessoas, como eu disse, quando Jesus quer fazer, quando Jesus Ele quer te falar alguma coisa, Ele usa qualquer coisa para falar com você. E ali ele liberou e eu não senti nada. E quando eu saí pela segunda vez, o Senhor falou para mim, é a última vez. E aí eu lembrei, eu comecei a lembrar do dia que eu fui me suicidar. Da promessa que o Senhor te fez. Da promessa que... E ele cumpriu. O melhor de tudo, ele cumpriu. Foi a última vez e nunca mais. Hoje a minha filha tem 12, faz 11 anos que eu não uso mais cocaína. Eu não uso mais cocaína, não uso mais drogas. Com o decorrer do tempo ali, eu também fui liberta da bebida, da maconha, do cigarro. O Senhor, Ele é maravilhoso. Foi na limpeza completa. Jesus é maravilhoso. Ele tirou o cigarro de mim de um dia para o outro. O Espírito Santo tirou de um dia para o outro. Coisa que a cocaína foi um pouco mais longa. A maconha foi mais longa. Mas o cigarro foi um dia para o outro. E dizem que o cigarro é pior do que essas drogas. Exatamente. Por incrível que pareça. Mas assim, eu disse assim para Jesus. Eu tive uma conversa com Deus, né? Eu falei, eu vou te servir. Eu vou te servir, eu vou fazer a tua vontade, mas eu quero que o Senhor tire tudo de mim. Todo vício, toda vontade, eu quero que o Senhor tire tudo de mim. E aí o Senhor fez. Ele tirou tudo e começou o processo, né, de libertação. O Senhor foi limpando. E hoje eu estou aqui para dizer para vocês, né, que o Senhor, como eu ouvia falar hoje, eu sei dele. Ele é bom, ele é misericordioso. Ele me limpou, a gente, quando a gente começa a sair desse mundo do vício, a gente começa a sentir, né, uma pressão, isso é uma pressão espiritual, né? Mas é algo que o inimigo não quer nos perder. Então eu quero encorajar vocês, não desistam. Porque hoje eu estou aqui, viva com a graça de Deus, porque eu não desisti. Eu não vim aqui também para enganar, tá? Para dizer que depois daquele dia foi tudo muito bom, foi tudo maravilhoso, mas o maravilhoso foi viver com Jesus. Mas o inimigo ele não quer nos perder, então não desista. Amém. Não desista, continua, tá difícil. É o dia que vocês mais precisam estar na presença de Deus, é o dia que vocês não querem. Por isso que a palavra fala que quando a gente está forte, a gente está fraco. Quando a gente está fraco, aí que a gente está forte. Né? Tem dias que a gente levanta achando que é um super-homem. Vou romper, vou vencer, vou matar 15 leões por dia. E vou ir, mas tem dia que a gente vai acordar porque a gente não quer matar nenhum hamster. A gente quer ficar quietinha, a gente está frágil. A gente está, muitas vezes, com um peso espiritual muito grande, né? E aí, que nem você falou, não foi fácil, não está sendo fácil e não será fácil. Não, porque viver com Cristo é uma luta diária, não contra as pessoas, mas contra nós mesmos. Exatamente. Acho que tenho certeza. A maior luta não é você ouvir as pessoas falar de você enfrentar as pessoas, mas é você enfrentar o seu eu. É você enfrentar, você não voltar quem era a Juliana. Acho que é a maior luta. Não que hoje ela tenha vontade de voltar, mas o inimigo ainda joga. Sim. Ele sempre vai jogar. Sim.
Sempre. Aí tem pessoas que viram e falam assim, eu vou virar cristão, vou virar crente, eu vou para a igreja, eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar de fumar. Aí tem pessoas que falam, vocês são presos, né? Vocês só fazem o que o pastor manda, ou vocês só fazem o que o diaconato manda, essas coisas. Quando, na realidade, nós somos livres. Porque a gente não depende mais do álcool, a gente não depende da droga. Nós somos livres. A gente não depende dos vícios. Nossa, Cristo libertou a sua vida. Você não precisa mais da droga para ser feliz. Sim. Você não precisa mais do álcool para se sentir uma pessoa. Uau! Não! Então nós somos livres. O verdadeiro livramento é Cristo na nossa vida. Somos nós. Né? E é como você perguntou e eu falei, né? Não é porque eu queria, era porque eu queria ser feliz. Eu queria ter uma rota de fuga. Eu queria sair daquela rejeição. Eu queria esquecer que meu pai faleceu. Eu queria ser feliz, né? Mas na droga, eu só encontrei choro e ranger de dentes. Tinha momentos felizes. Prazeres momentâneos. Prazeres momentâneos, bem dito. Prazeres momentâneos. É aquele que eu acabei de dizer, né? Agora eu vou dar um tiro, eu vou sair, nem a Mulher Maravilha, né? Então, o primeiro é legal, mas o último, você vai agora. Uma depressão profunda, que você vai fazer como eu fiz, lá tentar me matar. Mas, Jesus, eu quero encorajar vocês. Jesus é o único Senhor e Salvador da nossa vida. Ele sim, ele morreu pelo nosso pecado. Ele morreu. Olha quanta coisa eu fiz. Eu vou voltar, né? Que a Aline me convide mais, se não de Jesus. Amém, terá mais vezes. Eu vou voltar para contar mais, porque isso é só um pedacinho. Então, assim, eu quero encorajar vocês, porque é um pedacinho. Imagina o que não foi feito na minha vida, né? O que eu não fiz. Então, eu quero encorajar vocês para não desistir, para se aprofundar mais em Cristo, para conhecer Ele mais. Não por o que Ele faz, mas pelo que Ele é. O que Ele é, o que Ele foi na minha vida, foi misericordioso. Ele derramou a graça dele sobre mim. A graça quer dizer que eu não merecia. Graça quer dizer que a gente não merece. Então, ele derramou a graça sobre a minha vida. Então, quando ele derramou a graça sobre mim, eu não merecia nada do que ele estava fazendo. Nada. Nada. Ele estava ali junto comigo. Cada passo que eu dava, o Senhor, Jesus, ele olha, eu fico imaginando assim, eu caminhando pelas ruas escuras, e Jesus junto comigo, cuidando, zelando para eu estar aqui hoje, para encorajar vocês. Sai dessa droga, sai desse vício. Tem jeito sim, eu não tinha, ninguém dava nada por mim. Hoje, onde eu moro, as pessoas, eu tenho a mesma amizade. É o que eu disse, nós precisamos ser curadas, tratadas ou tratados para buscar aquele amigo, para buscar aquela amiga que ficou lá no mundo. Porque o meu desejo é levar todos os meus amigos que eu usei, todas as minhas amigas que eu usava. O meu desejo maior é levar tudo para o céu. Não vai faltar oportunidade. Não vai. Tá vindo um por um, em nome de Jesus. Porque se Jesus me salvou, se Jesus me libertou, ele pode fazer isso com vocês também. E eu acredito que vai ter pessoas que me conhecem, vai assistir e vai dizer realmente isso é verdade. Porque isso é uma verdade. Porque Jesus me encontrou. Jesus, na verdade, eu já fui uma escolhida desde a minha mãe, né? Eu fui escolhida ali. E por tudo que eu passei,
que Deus, ele permite, ele permitiu. Então, estiver sempre longe Contando seu para testemunho. contar que Jesus é o único que nos salva, é o único. E ele é o amor da minha vida. Tem dias, como você diz aí, tem dias que eu levanto assim, eu falo, eu não mereço Jesus. Mas eu mereço, sabe por que eu mereço? Porque eu disse sim para Jesus. Eu vivi uma vida que não era o que o Senhor queria, mas Ele lutou. Eu vejo isso, né? Que Jesus lutou por mim. Então, mas você teve que passar por isso para estar aqui hoje, encorajando vidas, né? Trazendo o evangelho. Porque se você não tivesse passado por isso, o que você estaria sentado aqui hoje contando? Exatamente. Então você foi instrumento de Deus. Mas eu quero saber um versículo que a Ju deixaria pra gente. Eu tenho um versículo que eu vou deixar. E esse versículo, ele foi liberado para mim, a minha pastora, posso falar o nome dela? Claro, sem dúvida. A minha pastora Bruna Sofiati. Claro que pode. Eu amo ela, gente. Eu amo ela demais. Ela ora muito por mim. Ela chora comigo. Ela sorri comigo. Glória a Deus. Ela é amiga. E ela me deixou esse versículo. Quando ela... Hoje, eu não contei o melhor, né? Vou contar o melhor. Deixa eu contar o melhor pra você. Conta. O melhor é que eu era líder, né? Eu era líder do crime, né? Hoje, eu sou líder de Deus. Glória a Deus. Hoje eu tenho uma célula de meninas maravilhosas, que eu amo elas, e é por elas que eu luto, e é por elas que eu tô aprendendo mais de Deus, eu busco mais de Deus, e cada dia mais eu falo, Senhor, eu nego a mim mesmo, é por elas, para que elas se salvem também. E detalhe, ela é líder aonde ela ia para usar droga, tá? Na onde ela ia usar droga, hoje ela tem uma célula com mulheres abençoadas, mulheres que ajudam ela, mulheres que buscam Cristo com elas, mulheres não são perfeitas, assim como também não somos perfeitas, Sim, né? Não somos. Mas mulheres que buscam a Deus todas as quarta-feira, sua célula? No sábado agora. De sábado agora, gente, desculpa. Sábado, quem quiser conhecer a célula da Ju, me manda um oi, tá? Que eu vou estar deixando o endereço lá. Mas hoje ela é líder, na onde um dia ela foi massacrada pelo inimigo. Hoje é o Senhor que reina lá através da vida dela. Então, olha só, né? Onde Deus tira nós e Ele coloca no mesmo lugar, mas com outra posição, né? Então, hoje eu sou líder de Deus. Hoje eu falo do Evangelho. Hoje eu falo o quanto Jesus te ama. Amém. Glória a Deus. Então, eu vou ler aqui a palavra. Claro. Gente, olha que vida linda. Inclusive, a pastora que me deu... Pastora Bruna. Pastora Bruna. Maravilhosa. Pastora Bruna, eis-me aqui, tá bom? Glória a Deus. Foi ela que me abençoou. São dois versículos. Eu deixei uma colinha aqui. Mas esses dois versículos, eles são o mesmo. Tá? Mas eu vou ler os dois, porque foi liberada essa palavra e eu quero deixar bem frisado aqui. Está em Salmo, no capítulo 1, versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas,
a qual dá o seu fruto no seu tempo, Amém. e as folhas não cairão, e tu, do quanto fizer, prosperará. Glória a Deus. E eu vou dizer para vocês, eu vou voltar, né? Como eu disse, eu vou voltar para dizer mais. Mas eu não tinha uma bicicleta. Hoje eu tenho o meu carro, eu tenho lá em casa tá com 2 motos. Meu marido gosta de moto. Inclusive, vou até dizer a moto, uma Bonnet. Ô, Glória! O marido, nós temos uma Eita, Glória! e tá chegando mais. Eita, em nome de Jesus. A palavra foi liberada para mim, prosperará. Então, Receba. eu vou prosperar mais do que eu prosperei. E nada me falta, ao glória do Senhor. E eu quero ler também Jeremias 17, capítulo 17, 8. Porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano seguinte não se afadiga, nem deixa de dar fruto. A palavra do Senhor está dizendo que que o Senhor, através de mim, porque não é sobre mim, é o que o Senhor fez e o que o Senhor há de fazer e olha só e o que ele vai fazer ainda na minha vida não é sobre mim, é sobre Jesus, é sobre Deus, a glória dele, tudo que eu tiver, tudo que ele fez em mim é a honra e glória dele. Amém. Então, essa palavra, as duas, elas são iguais. Mas quer dizer o quê? Que vai dar frutos no tempo certo, né? No tempo certo, e mesmo em meio ao caos, em meio às dificuldades, em meio às tribulações, não, essa árvore, ela mesmo nesses dias, ela irá dar fruto. Amém, eu creio, em nome de Jesus, já está dando. Já está dando fruto, eu creio nisso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Gente, foi uma bênção ter você aqui com a gente, Ju. É a primeira de muitas, quero ouvir mais, porque quando vem do Senhor, edifica a nossa vida, edifica nosso espírito, nos dá força. Igual a Ju falou, você que está tentando contra a sua vida, você que está tentando sair do mundo das drogas, da prostituição, da bebida e não consegue. Ei, eu tenho um convite para você. Cristo está te esperando de braços abertos. Eu não estou aqui para falar de igreja ou religião, eu estou aqui para falar do que Cristo pode fazer na sua vida, tá? Se você falar para mim, eu estou desanimada de igreja, não quero ir, faz o seguinte, entra no seu quarto, fecha a porta dele e ora ao Pai. E lê. Aqui você vai conhecer Cristo. É a palavra. A palavra. Buscai-me, eis e me achareis. Quando me buscarem de todo o vosso coração. Batei, e abri-se-vos-á. Tá? Leia a Bíblia. Busque mais o Senhor. Procure uma igreja mais próxima da sua casa. Ou até mesmo a nossa igreja, que é a Lagoinha. Tá? Você será muito bem-vindo. Estamos lá para te receber de braços abertos. Em nome de Jesus Cristo. Ju, muito obrigada. Que o Senhor te abençoe grandemente. Que onde você for a planta dos seus pés, o Evangelho venha ser pregado. E como eu disse, espero ver você aqui mais e mais vezes, tá? Que você venha trazer esse testemunho lindo mais e mais vezes, que eu sei que não foi só isso. Não. Tem muito mais. Exatamente. Mas eu creio que o Senhor vai preparar o momento certo, assim como Ele preparou numa quarta-feira, tá? Para você estar aqui novamente. Muito obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém. Em nome de Jesus. O Senhor te ama e Ele nunca vai desistir de você. Deus abençoe.